Apocalipse, capítulo 4, verso 1. As coisas que vão acontecer. Depois destas coisas, que coisas? As cartas escritas às 7 igrejas da Ásia. Olhei, e eis uma porta aberta no céu. Então, onde ele estava, ele olhou para cima e viu uma porta aberta no céu. Toda vez que Deus encontra um homem segundo o seu coração, o céu se lhe abre, assim como abriu para Jacó, em Gênesis capítulo 28, assim como abriu para Ezequiel, em Ezequiel capítulo 1, assim como abriu para Jesus, em Mateus capítulo 3, e para Estevão, em Atos capítulo 7, e para Pedro, em Atos capítulo 10, e aqui, para João. Não somente aqui no capítulo 4, mas também no capítulo 19 de Apocalipse, e se abrirá para todos os crentes no Senhor na eternidade, como está escrito em João capítulo 1, verso 51. Continuando. E a primeira voz que ouvi, então primeiro ele olhou, ele viu, depois ele ouviu. A primeira voz que ouvi, como de trombeta, trombeta ressalta um alerta forte para falar comigo, disse: sobe aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Ou seja, da revelação que ele teve do que era para ele escrever às 7 igrejas. Depois que ele escreveu, depois destas coisas que foram mostradas para João, ele viu uma porta aberta no céu e ouviu uma voz forte, como de trombeta, dizendo para ele subir. Seria mostrado para ele as coisas que iriam acontecer depois destas que foi mostrada para ele. Imediatamente me achei em espírito, e eis um trono armado no céu, e no trono alguém sentado. Neste livro, o trono de Deus é o centro, e Deus administra todas as coisas ao seu redor. Nas epístolas, o trono é o trono da graça, a partir do qual recebemos misericórdia e achamos graça, como está escrito em Hebreus capítulo 4, verso 16. Neste livro, é o trono do juízo, a partir do qual o mundo recebe o julgamento. Por fim, após todos os juízos de Deus terem sido executados, o trono de Deus será o trono de suprimento da vida eterna, do qual procederá a água da vida, onde cresce a árvore da vida, como suprimento para os remidos de Deus na eternidade. Então, primeiro, o trono é o trono da graça, depois do juízo e depois do suprimento de vida para toda a eternidade. João, ele não ousa definir Deus. Ele fala alguém. Verso 3. E aquele que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe. Viu? Ele não define, ele diz que é semelhante à pedra de jaspe e de sárdio, e ao redor do trono havia um arco-íris. O certo dizer arco celeste e não arco-íris, porque arco-íris veio do nome da deusa Íris. Ao redor do trono havia um arco celeste semelhante no aspecto à esmeralda. No capítulo 21, verso 11, o jaspe é uma pedra preciosa, cristalina, que representa a vida em sua riqueza. O jaspe aqui, em Apocalipse capítulo 21, verso 11, representa a glória transmitível de Deus em sua vida rica. A aparência de Deus é semelhante ao jaspe. Semelhante, não igual. Tal como será a aparência da cidade santa, a Nova Jerusalém, como está em Apocalipse capítulo 21, verso 11. A muralha da cidade e o primeiro fundamento são de jaspe, como está escrito em Apocalipse capítulo 21, verso 18 ao 19. O sardio também é uma pedra preciosíssima, e a sua cor vermelha representa a redenção, enquanto o jaspe representa Deus como Deus da glória em sua vida rica. O sardio representa-o como Deus da redenção. No peitoral do sumo sacerdote no Antigo Testamento, a primeira pedra era sardio, e a última era jaspe, em Êxodo capítulo 28, verso 17 e verso 20. Isso significa que o povo redimido de Deus começa com a redenção de Deus e consuma-se na glória devida de Deus. O arco celeste é um sinal da aliança de Deus com o homem e com todos os seres vivos, de que ele não os destruirá novamente com um dilúvio. O arco celeste ao redor do trono significa que Deus é um Deus de aliança, o Deus fiel, e guardará sua aliança enquanto executa o juízo sobre a terra. O arco celeste é semelhante a uma esmeralda em aparência, uma pedra preciosa cuja cor verde representa as vidas que existem na terra. Verso 4. Ao redor do trono havia 24 tronos. Então o trono estava no centro e ao redor dele havia 24 tronos. Vê que Deus ele é o centro. E nos tronos estavam sentados 24 anciãos, vestidos com roupas brancas, e tinham em suas cabeças coroas de ouro. 24 é resultado de 12 vezes 2. 12 indica a completação da administração de Deus. São 12 tribos, 12 discípulos, 12 anos. Davi dividiu os sacerdotes e os levitas em 24 grupos, para levar a cabo o serviço administrativo de Deus. Porque, conseguinte, antes de serem substituídos pela igreja, os 24 anciãos são os que levam a cabo a administração de Deus. 12 vezes 2 representa a força obtida ao multiplicar por 2, o que indica que a administração divina levada a cabo pelos 24 anciãos é forte. Os anciãos são anciãos de toda a criação de Deus. O fato de estarem sentados em tronos com coroas de ouro na cabeça indica que devem ser os que governam o universo juntamente com Deus, até o reino milenar, quando a autoridade para governar a terra for dada aos santos vencedores. Por isso eles vão depositar as suas coroas diante do trono de Deus. Porque o governo deles sobre a terra é temporário. E quando os vencedores forem reinar, eles deixarão seus ofícios. Isto está explícito no fato de depositarem as suas coroas diante do trono de Deus. Coroa significa reino, governo.
O fato de estarem vestidos de vestes brancas e de terem harpas e taças de ouro cheias de incenso, que é a oração dos santos, indica que agora também são sacerdotes perante Deus. No reino milenar, contudo, os vencedores que reinarão serão os sacerdotes de Deus e de Cristo. As roupas brancas referidas neste versículo indicam que os anciãos não têm pecado. Ao contrário dos santos redimidos, não precisam ser lavados pelo sangue do Cordeiro. Verso 5. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Esses relâmpagos e vozes e trovões são respostas das orações dos santos. E diante do trono ardia 7 lâmpadas, como está escrito em Apocalipse capítulo 8, verso 4 ao 5. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então, toda vez que um santo faz uma oração, santos são os redimidos de Deus, faz uma oração, sobe como um incenso. E esse incenso é colocado dentro da taça. O anjo pega o incensário, pega o fogo com uma tenaz que está debaixo do altar de Deus, enche com fogo o incensário e atira a terra, que são a resposta das orações, que sai como vozes, relâmpagos e trovões. É mesmo como um terremoto. Veja, esse é o poder da oração. No verso 5 de Apocalipse capítulo 8, e o anjo tomou o incensário e encheu com o fogo do altar, e lançou-o sobre a terra. E houve trovões, vozes e relâmpagos e terremoto. Essa é a reação de uma oração que foi respondida. Verso 5, continuando, de Apocalipse capítulo 4. Ardiam 7 lâmpadas de fogo. Tinha chamas nessa lâmpada. Que são os 7 Espíritos de Deus. Não é que são 7 Espíritos, mas é o Espírito de Deus intensificado 7 vezes mais. Aqui está diante do trono de Deus, mas no capítulo 5, os 7 Espíritos de Deus, o Espírito de Deus é enviado à terra. E no capítulo 5, verso 6 diz: E vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e no meio dos anciãos, um cordeiro em pé, como recém-imolado. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então aqui no verso 6 do capítulo 5, o Espírito de Deus foi enviado à terra. Aqui fala da chegada de Jesus no céu, diante do trono de Deus, quando ele subiu ao céu. Não é que ele tinha 7 olhos, é por causa que os seus olhos perscrutam, sonda toda a terra. Os chifres representam um poder na luta, como está em Deuteronômio capítulo 33, verso 17. Cristo é o Cordeiro, Redentor, contudo tem chifres para lutar. É Redentor, lutador. A sua luta é completa e perfeita, no mover de Deus, como representa o número 7. Cristo, como Cordeiro Redentor, tem 7 olhos, observadores e perscrutadores, para executar juízo de Deus sobre o universo. Ele vê todas as coisas, a fim de cumprir o propósito eterno de Deus, que se consumará na edificação da Nova Jerusalém. Por isso, em Zacarias 3:9, ele é profetizado como a pedra de remate. Em Zacarias capítulo 4, verso 7, com os 7 olhos para a edificação de Deus. Os 7 olhos são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra, que é o Espírito de Deus enviado à terra, intensificado 7 vezes mais, e percorre toda a terra e vê todas as coisas. Como está escrito em Zacarias capítulo 4, verso 10. No capítulo 4, o Espírito de Deus está diante do trono, intensificado 7 vezes mais. Mas no capítulo 5, ele é enviado para a terra, assim que o Cordeiro chega imolado diante do trono. Então começa o ministério do Espírito Santo na terra. O mistério da economia de Deus. Verso 6, havia diante do trono como que um mar de vidro, semelhante a cristal, e no meio do trono e ao redor do trono havia 4 seres viventes cheios de olhos na frente e atrás. Esse mar, diante do trono de Deus, que é semelhante a um cristal, esse mar de vidro, ele é composto de fogo e água. E os céus é feito de fogo e água, tanto que no hebraico, céus é pronunciado como Hashamayim, fogo, Maim, água, Hashamayim. Então, o céu é composto de fogo e água, e só Deus pode fazer esses 2 elementos ficarem juntos. Fogo, em Apocalipse capítulo 15, verso 2, vi como que um mar de vidro mesclado com fogo. Então, esse mar, ele era mesclado, misturado com fogo. E os que venceram a besta, a sua imagem e o número do seu nome, estavam em pé sobre o mar de vidro, tendo harpas de Deus. Daniel capítulo 7, verso 9 ao 10. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dias se sentou. A sua veste era branca como a neve e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono, chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e em milhões de milhões assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Apocalipse 14, verso 10. E esse também beberá do vinho da fúria de Deus, que está preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com o fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Em Gênesis capítulo 9, verso 15, Deus fez uma promessa de não julgar a terra nunca mais com água, mas desta vez Deus vai julgar com fogo. A chama do fogo julgador de Deus varre todas as coisas negativas do universo para dentro do mar de vidro, que se tornará o lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, verso 14. E a morte e o Hades foram lançados para dentro do lago de fogo, e esta é a segunda morte, o lago de fogo. O mar de vidro, que é a totalidade de todos os juízos de fogo de Deus, é semelhante a cristal.
o que significa que todas as coisas negativas sob o juízo divino são claras como cristal. O fogo de Deus, ele é alegria para os filhos. E os filhos saltam de alegria. Na verdade, nós pedimos para Deus tacar fogo em nós. E a palavra fala que Deus faz dos seus ministros labaredas de fogo. Temos prazer no fogo de Deus. Também somos batizados com fogo. Recebemos também línguas como de fogo. Mas, para os ímpios, o fogo de Deus é tortura, é destruição. O fogo de Deus purifica mais ainda os santos, como purifica o ouro, e destrói os ímpios. É tortura para os ímpios e juízo para os ímpios. Deus é fogo, consumidor. Só quem é fogo poderá ficar diante da presença de Deus, porque fogo não queima fogo. O rio que está diante do trono de Deus é fogo, Eish, mas também é água, Maim. E os dois juntos, Hashamai, céu. O rio de Deus que está diante do trono é de fogo, mas também é de água. Apocalipse capítulo 22, verso 1. E mostrou-me o rio da água da vida, brilhante como cristal. Vê, é como cristal, assim como a descrição de Apocalipse capítulo 4, que o rio era como cristal, de vidro como cristal. E aqui, em Apocalipse capítulo 22, verso 1, mostra que o rio da água da vida é um rio de água, tem água, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro no meio da sua rua. O rio, que está diante do trono de Deus, é composto de fogo e água. Os céus é composto de fogo e água. Hashamai, eis, fogo, maim, água. Continua no verso 6. E no meio do trono e ao redor do trono havia 4 seres viventes cheios de olhos, na frente e atrás. Os seres viventes representam os demais seres viventes. O primeiro é semelhante a um leão, que representa as feras. O segundo é semelhante a um novilho, que representa o gado. O terceiro é semelhante a um homem, que representa a humanidade. E o quarto é semelhante à águia, que representa as aves. Como está escrito no verso 7, o primeiro ser vivente era semelhante a leão, e o segundo ser vivente semelhante a um novilho. O terceiro ser vivente tinha o rosto como de homem, e o quarto ser vivente era semelhante a uma águia voando. Eles são semelhantes e não iguais. Das 6 categorias dos seres vivos criados por Deus, 2 não estão representadas aqui, os répteis e os animais marinhos. O cabeça dos répteis é a serpente, um símbolo do inimigo de Deus, Satanás, que será lançado no lago de fogo, e não terá lugar no novo céu e na nova terra. Os animais marinhos estão na água do juízo de Deus, que já não existe no novo céu e na nova terra. Apocalipse capítulo 21, verso 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. O mar já não existe. Então o mar não vai mais existir no novo céu e nova terra. Portanto, pela eternidade, essas 2 categorias não estão representadas perante Deus. Entre os 4 seres viventes, o novilho é limpo, mas o leão e a águia são imundos. Levítico capítulo 11, verso 3, verso 27 e capítulo 13 ao 19. O leão e a águia, que são considerados imundos, porém uma vez que Deus toca em algo imundo, se torna limpo. Depois de redimidos, todos se tornam limpos. Atos capítulo 10, verso 11 ao 16. Verso 11. E viu o céu aberto, e certo vaso que descia semelhante a um grande lençol, sendo baixado pelas 4 pontas sobre a terra, no qual havia de todos os quadrúpedes e répteis da terra e as aves do céu. E veio-lhe uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. De novo, pela segunda vez, veio-lhe a voz: Ao que Deus purificou, não considere imunda e comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo o vaso foi recolhido ao céu. Esses seres imundos representam que Deus estaria transformando em puro os gentios que eram considerados imundos, e um ministério sobre Pedro para ministrar o evangelho para os gentios. E Pedro estava se recusando por causa da sua religiosidade. Ele preferiu cumprir os preceitos da sua religião do que obedecer a Deus. Muitas vezes deixa de obedecer a Deus por causa desses preceitos. A religião cega o homem. Tudo aquilo que é impuro que Deus toca, nunca diga que é impuro e comum. Não considere impuro e comum, porque tudo que Deus toca se torna puro. A redenção de Cristo não é apenas pelo homem, mas por tudo. Colossenses capítulo 1, verso 20. E, por meio dele, reconciliar consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus, tendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. Em João 3,16, quando fala que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham vida eterna, estava falando que Deus amou o cosmos, o mundo todo. Ele remiu todas as coisas, mas somente o homem tem o poder de rejeitar a tamanha salvação. Por isso que o homem precisa crer. Então Jesus ele morreu por tudo. Hebreus capítulo 2, verso 9. Mas vemos Jesus, que foi feito um pouco inferior aos anjos por causa do sofrimento da morte, coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provaste a morte em favor de todos, e não de alguns, é literalmente de todos. Os seres viventes de Apocalipse capítulo 4, verso 6, estão cheios de olhos, não apenas na frente e atrás, mas também ao redor e por dentro, assim como está escrito no verso 8.
E aos 4 seres viventes, tendo cada um deles 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, e não têm descanso, nem de dia, nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e há de vir. O que indica que não são, de forma nenhuma, opacos, mas são transparentes, como cristal, em todos os aspectos. Na presença de Deus, nós, os redimidos, devemos ser assim, e olham para dentro de si, e eles não têm descanso nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus. Santo para Deus, Santo para o Espírito Santo, para Jesus. Aqui revela a Trindade, 3 vezes Santo. É o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que é de vir, passado, presente e futuro. Esses seres viventes são os servidores que pegam a taça cheia de incenso, que são a oração dos santos, e eles que entregam a taça na mão do anjo para que seja feita justiça. Apocalipse 5:8. Quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, as quais são as orações dos santos. Apocalipse capítulo 15, verso 7. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro. Então, os seres viventes não são anjos. Pode ser que eles até sejam semelhantes a anjos, mas não são anjos. Eles são seres viventes. A Bíblia diz que são seres viventes. Porque aqui, se fosse anjos, diria: então, um dos 4 anjos deu aos 7 anjos 7 taças de ouro. Mas aqui está escrito: então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. Os seres viventes que trazem a justiça de Deus, eles não fazem, eles só entregam na mão dos anjos as taças das orações dos santos que contam as injustiças que estão vivendo, ou as taças cheias da cólera ou justiça de Deus. Eles entregam nas mãos dos anjos contra as injustiças que os santos estão vivendo. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no santuário enquanto não se consumasse 7 flagelos dos 7 anjos. Os santos clamam por justiça e Deus, neste momento, estava fazendo justiça. Então o ser vivente pega o cálice cheio de incenso para fazer justiça e entrega na mão dos 7 anjos. Quando você quiser que Deus faça justiça por você, peça ao ser vivente que está diante do trono de Deus e entregue o cálice de suas orações por justiça e peça que Deus faça justiça por você. Voltamos ao verso 8. É usado 3 tempos verbais para falar da existência de Deus, daquele que era, que é e que há de vir, e também é mencionado a ser 3 vezes santo, implica que Deus é um Deus triuno. Verso 9. Quando os 4 seres viventes derem glória, honra e ações de graças. 3 coisas: glória, honra e ações de graças. Ao que está assentado no trono e ao que vive pelos séculos dos séculos. Aqui aponta também para o Deus triuno e ações de graças. É festejar, ser grato a Deus pela sua graça. E ele está assentado no trono e vive pelos séculos dos séculos. Os louvores tanto dos 4 seres viventes, neste versículo, como dos 24 anciãos, no verso 11, são compostos por 3 itens. E implica que tanto os seres viventes como os anciãos louvam o Deus triuno. Os 2 primeiros itens, glória e honra, são os mesmos nos 2 versículos. Tanto no verso 9 quanto no verso 11, os 2 primeiros itens é glória e honra. No verso 9, glória e honra. No verso 11, glória e honra. Só que o terceiro item muda no verso 9 e no verso 11. No terceiro item do verso 9 é ações de graças. O terceiro item do verso 11 é poder. Nos louvores dos 4 seres viventes, o último item é ações de graças. Eles são redimidos e estão gratos pela redenção de graça de Deus. Os seres viventes, no verso 9, quando louvam a Deus, representam a todos os seres viventes que foram redimidos por Deus, por isso eles celebram a graça de Deus, a redenção da graça de Deus. Já no verso 11, o louvor dos 24 anciãos, lembrando que eles não precisaram da redenção, é poder. O último item é poder, honra, glória e poder, porque eles são governantes do universo e apreciam o poder de Deus pelo qual eles governam. Verso 10. Os 24 anciãos se prostrarão diante de Deus, que está sentado no trono, e adorarão aquele que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono de Deus. Aqueles estarão entregando o governo, porque agora Deus vai entregar o governo para os vencedores na era do reino. Verso 11. Verso 10. Eles depositam as suas coroas diante do trono de Deus, dizendo, verso 11, Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Veja, eles não são apegados ao ouro, não são apegados ao poder, à posse e ao governo. Eles rendem o ouro diante de Deus e ainda dão glória e honra e admiram o poder de Deus. E reconhece que, se não fosse por Deus,
as coisas não teriam sido criadas, e só foram criadas por causa da tua vontade. Vieram a existir e foram criadas. Quanto aos santos redimidos, representados pelo homem entre os quatro seres viventes, que são redimidos e forem aperfeiçoados e glorificados, para serem sacerdotes e reis adequados, os vencedores. Apocalipse capítulo 20, verso 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem a parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Então aqui está a base bíblica, que o reino durará 1000 anos. E que seremos reis e sacerdotes de Deus e do Cordeiro. O governo vai ser entregue nas mãos dos vencedores. As coroas de ouro dos anciãos indicam que são governantes, portanto são sacerdotes que servem Deus e reis, que reinam sobre a criação de Deus. Os sacerdotes e reis temporários, que são os 24 anciãos, deixarão os seus ofícios e depositarão as suas coroas diante do trono, para que os vencedores possam reinar. E dizem, continuando no verso 11, e tu és digno, Senhor Deus nosso, diz os anciãos, de receber a glória e a honra e o poder, e por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Deus é Deus, e a sua vontade é segundo o seu prazer. E o seu prazer, como está escrito em Efésios, o seu beneplácito, o bom prazer, é ter muitos filhos. Por isso que Deus envia seu único filho, Jesus, para nos tornar filhos dele. A vontade e o prazer de Deus é ter muitos filhos. Então Deus não tem prazer em lançar o homem no inferno. Tudo que Deus criou, inclusive nós, estamos dentro da vontade de Deus. Não somos obra do acaso.